Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu venho juntamente com o recheio. Comecei aí adicionando um ovo, lembrando que esse bolo é por 10, tá? Em seguida eu adicionei, na verdade, antes de adicionar o açúcar, eu liguei a batedeira. Essa batedeira que eu estou usando é da Mondial, ou vocês pronunciam, tá? Mas eu não me apego a marcas, ok? Então eu tô usando aí um ovo, acredito que médio, tá? Para essa forma. É uma forma pequenininha, tá? Gente, que parece um copo, na verdade. Aí eu fico aí batendo por mais ou menos uns minutinhos, tá? Uns 3 minutos. Em seguida eu adiciono 106 gramas de açúcar. Tô usando esse copo americano aí, tá, gente? Para me auxiliar. E aí eu continuo batendo, tá? O ovo juntamente com o açúcar. Bato por mais ou menos uns 5 minutinhos. Já quero pedir desculpa a vocês, porque eu estou gravando sozinha. Então, assim, tá um pouco difícil. Às vezes eu preciso parar a câmera para adicionar o ingrediente. Mas, infelizmente, vai ser assim o vídeo todo, tá? Gente, eu tive até um medo aí, porque a colher acabou encostando na coisa que gira aí da batedeira, tá? Mas deu tudo certo. Aí, batendo aí os 5 minutinhos a mais, tá? Eu acrescentei o leite. Gente, é 100 ml de leite. Lembrando que aí junto já estava 40... Não, gente, estava uma colher de óleo, tá? Na verdade, eu coloquei 2 colheres. Então, gente, uma colher de óleo já estava misturado aí. Aí, pessoal, eu bato, né, por mais um tempinho. E aí, eu tiro da batedeira e acrescento aí 106 gramas de farinha de trigo. Lembrando que eu peneiro tudo. Gente, se no açúcar eu falei 106 gramas, não é 106 gramas, é 104, tá? Adicionei também 40 gramas de achocolatado, tá, gente? Esse é o que eu uso, né, para fazer o meu bolo de chocolate, tá? E todos os ingredientes que são pó eu bato. Lembrando que eu não uso fermento nas minhas massas, tá? Eu já uso a massa que possui fermento, ok? Então assim já facilita muito, muito, muito a minha vida. Não sei se você gosta de fazer dessa forma ou se você prefere adicionar o fermento, mas eu gosto de fazer dessa forma. Gente, seria para eu estar mexendo com o fouet. Porém, eu sou iniciante, tá, gente, no rumo da confeitaria. E aí eu tenho alguns materiais que eu não possuo e eu dou uma substituída. Lembrando, gente, que essa massa a gente não pode de forma alguma bater na batedeira, tá? Gente, é uma massa chiffon de chocolate, então não façam isso. Tá, vocês têm que bater com fouet ou com alguma espátula dessa forma, porque tem que ser com suavidade, tá? Então, assim, batam com bastante suavidade e sem ser na batedeira, ok? Então, gente, assim que eu percebo que a massa já está pronta, tá? Eu venho eu já deixo untada, mas eu não tenho untado ainda. Gente, a forma é essa, ela é bem pequenininha, como você... Eu vou untar só a parte de baixo, tá? Isso aí é uma preferência minha, tá? Também deve ser, né? Você pode usar desmoldante ou qualquer tipo de desmoldante que você achar melhor, tá? Em seguida, eu venho com um pouco de farinha de trigo, muito pouquinho, menos de uma colher. Chacoalho bem sobre a base da forma. E aí, o excesso eu jogo fora, tá, gente? Vocês podem ver que eu dou uma batidinha aí pra sair todo o excesso. Aí, gente, em seguida, né, eu já venho colocando, né, a massa ali dentro da forma. Vocês vão ver que vai passar um pouco da tarde, tá? Não sei se vocês vão perceber. Eu até parei a câmera neste momento para raspar bem, tá? E dessa quantidade, passou um pouco da metade, ok?
Aí ela ainda vai crescer. E aí eu levei ao forno, tá? Aí, gente, agora eu vim para o recheio enquanto cozinhava. Gente, vou usar uma caixa de leite condensado. A marca que eu estou usando é Piracanjuba, mas eu prezo muito pela qualidade dos meus bolos. Então, ou eu gosto mais de usar a da Italac ou o da Piracanjuba, tá, gente? Eu gosto mais dessas duas marcas, tanto para leite condensado quanto para creme de leite. Gente, o leite é o sabor do bolo, do recheio. Tá, vocês veem aí que eu uso bastante. Gente, eu uso bastante leite, tá? É o sabor do recheio. Em seguida, depois de misturar bem ali com o leite condensado, eu venho tinha de creme de leite. Vocês podem ver que a marca é diferente, tá? Essa marca aí que eu tô utilizando é da Italac. Mas os resultados não interferem, tá? Em nada. Tá, gente? Não precisa ser a mesma, tá? Aí eu misturo também. Eu gosto de adicionar o leite antes, tá? Uso uma colher de manteiga. Essa aí ela tá bem molinha, tá? Eu gosto assim, não gosto dela quando tá na geladeira porque fica difícil de dissolver. Eu não dissolvo completamente, só depois que eu vou ao fogo, tá? Eu não tenho tanto tempo gravando no fogo porque o meu fogão estava um pouco sujo, né, gente? E aí eu não gravei tanto, tá? E também não tava com muita iluminação, a qualidade não tava boa aí nessa área. Gente, eu vou falar agora sobre o fogo, tá? Quando eu coloquei a panela aí no fogo do recheio, ele tava em fogo alto. Lembrando que essa boca do fogão aí, ela não é muito acesa, não é muito alta, sabe? Então, comecei com ela alta, tá? Aí, quando eu vi que tava começando a engrossar, eu deixei ela na velocidade média. Na velocidade não, na intensidade, né? Média. E aí, quando eu vi que tava ficando pronto, eu abaixei, tá, gente? Então, eu usei as três intensidades, ok? Gente, gravando agora, novamente. Então, esse é o ponto, tá? Eu já tinha deslado, deu bastante quantidade, sabe? Vocês vão ver que fica com uns gruminhos, tá? Mas eu sei bem para não ficar, tá? Aí eu tô mostrando aí o ponto pra vocês. É um ponto que cai, tá? Mas não tá caindo com tanta dificuldade, tá, gente? Eu usei o leite, tá? E quando o recheio ele vai leite, ele engrossa com muita facilidade. Então, quando for pra geladeira, ele vai engrossar bem mais. Então, eu não deixei tão grosso. Aí, gente, eu não levo pra geladeira de imediato, tá? Eu espero ele esfriar para depois que ele esfriar, eu levar para a geladeira e depois de algumas horas colocar no bolo, tá? A gente fazer a montagem do bolo, ok? Então, eu despejo aí nesse prato de vidro, tá? E aí, depois eu venho com um plásticozinho por cima, tá? De forma que ele fique bem fechado, tá, gente? Para não entrar cheiro, nada. Durante todo esse processo, eu bebo bastante água, porque nesse tempo de calor é muito importante se hidratar, tá, gente? E aí está eu, tá? Estava utilizando a touca, mãos higienizadas, tudo direitinho, tá, gente? E aí eu coloquei o plástico por cima. Geralmente eu uso plástico filme, só que no momento eu não tinha. E aí eu deixo aí, tá, gente? Só depois que esfriar é que eu levo pra geladeira. E aí depois eu vou mostrar mais para vocês, tá? Então, gente, trazendo aí a continuação, eu quero pedir até desculpa para vocês porque eu deveria ter gravado antes, mas acabou que eu montei o bolo e me esqueci. Gente, esse bolo ficou hiper mega recheado, tá? Estou fazendo aí a demonstração que ficou com um pouco mais de 2 dedos, tá, gente? De altura de recheio, tá? E também de massa, tá? Só a massa de baixo que ela ficou mais fina. Bom, gente, ele ficou muito recheado. Lembrando que esse recheio aí é de leite, tá, gente? Então, assim, tá muito gostoso. Eu não mostrei a consistência do recheio, mas tava super, super cremoso, tá, gente? Eu gostei muito, tá? Tirei o saquinho aí pra vocês verem mais de perto. Uma massa escurinha, tá? De chocolate, muito. Então aí está, gente, o chantilly. Lembrando que eu usei da marca Norcal e também do Dr. Otter. Eu não sei pronunciar muito bem,
Tá, a gente não sei exatamente quantas ml foram, tá? Mas foram mais de 200 ml. Claro que sobrou um pouco, mas enfim. Gente, ó, como eu já falei, né? Teve bastante recheio. Aí eu comecei pegando essa espátula e passando, né, para colar mais o recheio, tá? Vocês podem ver que eu tô usando uma bailarina, tá? Uma bailarina de plástico e tô ali com um pratinho. Esse prato, gente, ele tava deslizando, então eu tava dando uma ajeitada ali. Gente, o bolo também ficou um pouco torto, tá? As fatias. Então acabou que ele ficou um pouco deitado para um lado. Então, assim, eu tava ajeitando, né? Aí eu vi como eu tirei nesse saco, um saco bem improvisado, porque o meu tava rasgado, tá? Então eu fui depositando aí o chantilly, tá? A câmera não vai estar muito boa porque eu tô gravando sozinha e tava sem muita iluminação, tá, gente? Mas fui depositando aí o chantilly. Então, gente, mostrando aí o resultado. Ficou muito lindo. Lembrando que eu passei esse pó dourado, tá? E eu amei o resultado desse bolo, tá? Mostrei aí sem um pouco de iluminação, com muita iluminação. E eu amei. Tchau!